Abra sua Bíblia comigo, no Evangelho de João. Glória a Deus. Evangelho de João, capítulo de número 8. Glória a Deus. Na noite de ontem, ministramos em cima do tema e prosseguimos. Aleluia. Em concordância para o despertamento que Deus está fazendo aqui. Glória a Deus. Capítulo de número 8, versículo de número 27 ao 32. Evangelho de João, capítulo de número 8, versículos 27 ao 32. Esse é o rema de Deus. Rema é um termo grego para uma palavra específica do céu para os nossos corações. Os judeus chamam de paraxá, que é a mensagem com os nutrientes, as vitaminas espirituais, a qual nós precisamos ouvir da parte de Deus para continuarmos vivos, como Deus tem falado aqui já nesta noite. Amém? Então, capítulo 8, versículos 27 ao 32 diz assim: Eles, porém, não atinaram que lhes falava do Pai. Disse-lhes, pois, Jesus: Quando levantardes o Filho do Homem, diga comigo assim, alto e bom som, toda a igreja, por gentileza, diga então sabereis que eu sou e que nada faço por mim mesmo, mas falo como o Pai me ensinou. Diga comigo, e aquele que me enviou está comigo, não me deixou só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Você está fazendo o que agrada a Deus? Ditas estas coisas, muitos creram nele. E disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele, diga comigo assim, se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Amém? Olha para a pessoa do seu lado, diga assim, nesta noite é noite de despertamento para a verdade, na minha e na sua vida. Deus precisa ainda nos despertar. Amém? Podeis se assentar. Estamos debaixo de um tema orientado, instruído pelo Espírito Santo para este congresso. O tema que ora voga nos leva à necessidade de despertamento. Despertamento do sono a qual as adversidades, as lutas, os problemas ou o desdém, a falta de interesse leva a pessoa a um sono espiritual. Muitos aparentemente vivem mais na alma do que no espírito. Cientistas da mente brasileiros e estrangeiros disseram em estatística mundial que nunca houve uma carência espiritual na humanidade como houve na virada deste século 21. Nunca houve uma carência espiritual tão grande, porque muitos acharam com o bug do milênio, com as profecias apocalipsistas, que o mundo iria terminar. Alguns que não acreditaram em Cristo e não acreditam, deram ouvidos até mesmo a profecias de Nostradamus, um grande profeta considerado no meio secular,
Mas nada disso aconteceu. A igreja não foi arrebatada. O fim ainda não veio. Jesus está às portas. Mas a cada dia é mais iminente o processo da sua vinda. A trombeta que irá tocar. Mas neste período ainda, nos dias de hoje, tem muitos adormecidos, muitos descompromissados, muitos que não temem a Deus, muitos que não vivem nem adoram a Deus em espírito, mas com a sua alma, com a força do seu intelecto, das suas faculdades mentais, pensam que vão e fazem o que querem, do jeito que querem. Mas Deus está dizendo nesta noite que a espada já está lançada à raiz da árvore. É tempo de arrependimento, é tempo de acordarmos do sono, é tempo de levarmos uma vida mais genuína, de acordo com a palavra de Deus, com a verdade de Deus e com a pessoa do Espírito Santo de Deus. A carta à igreja de Roma, o Evangelho da Graça, a qual ministramos ontem, falamos aqui dos 4 estágios do sono. 4 estágios que levam a pessoa a dormir, a adormecer, a entrar em sono. O primeiro estágio que falamos aqui ontem é o estágio, segundo a ciência, que demora aproximadamente 10 minutos. É o estágio onde a pessoa não está nem dormindo nem acordada. O corpo relaxa, os olhos ficam trabalhando, tentam relaxar, mas ainda se a pessoa ouve qualquer barulho, ela desperta. Deus está dizendo para alguém aqui desde ontem: você não sabe se está acordado ou está dormindo na presença de Deus, mas Ele vai te despertar. Ele está falando contigo que não é mais tempo de dormir na presença dele. A Bíblia é enfática em dizer, olhe para o seu irmão da direita, da esquerda, diga assim: está escrito que o nosso descanso não é aqui. Diga então: desperta deste sono, deixa de cochilar na presença de Deus. Aleluia, meu Deus. Falamos do segundo estágio do sono, onde o corpo então está adormecido, mas a mente ainda pode ouvir. É um sono leve, quer dizer, pessoas que estão ouvindo o que Deus está falando, mas o corpo está adormecido. A igreja do Senhor, a igreja militante, a igreja triunfante do Senhor, por vezes adormece, por vezes deixa de dar ouvidos à voz do Senhor, mas mesmo ouvindo, muitos não têm força, porque o corpo está adormecido. A Bíblia diz que Cristo é o cabeça desta igreja, e eu e você somos os seus membros em particular. E ninguém pode dizer ao membro mais simples, mais inferior: eu não preciso de ti. É por isso que Deus quer despertar neste tempo todos os membros, toda a igreja, para serviço do reino, da casa e da obra de Deus na terra. Porque se a mente ouve e o corpo não trabalha, o corpo vai sofrer, vai pagar o preço. E quando a mente ouve e não dá ouvidos, o corpo sofre. O corpo se deixa levar pelo adormecimento. O corpo até tenta se levantar, se despertar. Há um desejo interior intrínseco dentro do homem e da mulher, mas muitos não têm mais força para se levantar. Deus está dizendo nesta noite: eu preciso tocar no teu corpo. E infelizmente Ele está tocando no corpo de pessoas que estão sofrendo na carne, por deixarem de fazer aquilo que Deus manda, e
debaixo da autoridade da palavra, com temor e tremor nesta noite, Deus fala com alguém: deixa, para de pagar preço. Desperta, acorda, se levanta e vai, porque eu sou contigo. Falamos ontem da terceira fase do sono, onde a pessoa entra em um sono profundo intermediário, onde tanto o corpo quanto a mente se desligam. E quando o corpo e a mente se desligam, é perigoso, porque daí você não está tendo mais nenhum tipo de sensibilidade. E é por isso que está escrito para alguns que já morreram espiritualmente, já não sente mais nada. Todo o culto para ele é a mesma coisa para ela. Por quê? Porque perdeu a sensibilidade do contato com a vida, que é Cristo que se faz presente aqui nesta noite, através do seu Espírito e da sua palavra. Por isso está escrito: desperta tu que dormes dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Deus quer ressuscitar alguém aqui nesta noite. Falamos do quarto estágio do sono, que é o sono profundo, a qual tanto o corpo quanto a mente que estava desligado recebe a sensibilidade para receber e ter sonhos. Tem pessoas que, para se despertar, para acordarem daquilo ou do momento que estão vivendo, precisam trazer à memória aquilo que ainda traz esperança. Eu estou ministrando para pessoas que estão na nave lá fora, que tem promessa de Deus. Deus tem te separado desde o ventre de sua mãe, e é por isso que mesmo nesse adormecimento, mesmo nessa despreocupação, Deus está falando contigo em sonhos e visões na madrugada, e está dizendo: eu quero mudar a tua vida, eu quero te transformar, eu quero te libertar e quero te levantar na minha presença. E segundo os peritos do sono, quando você está em sono profundo, não intermediário, mas o sono mais profundo, você pode até despertar, acordar, mas quando você volta a dormir, tem pessoas que voltam a emendar o sonho que estavam sonhando. Existem sonhos naturais, existem sonhos que são pesadelos, mas existem sonhos de Deus. E nessa noite Deus está falando com alguém aqui: eu tenho sonhado contigo, eu tenho sonhado com a sua vida, eu tenho sonhado com a sua chamada e o seu ministério. Eu estou tentando te despertar de várias formas, de várias maneiras, mas você não tem dado ouvidos. É por isso que a minha espada está lançada sobre ti. Mas nessa noite, diz o Espírito Santo para alguém, é noite de arrependimento, é noite de renovo de aliança, é noite de rendição, é noite de humilhação na presença do Senhor. E quem se humilha, Deus exalta, porque Ele abate o soberbo, mas levanta os humilhados. Levante a tua mão nesta noite e exalte a Ele, porque Ele tem algo ainda contigo na terra. Aí, o Evangelho de João que lemos trata
na vida terrena e pregressa do ministério de Jesus. A Bíblia diz que aquele que mesmo sendo Deus não quis por usurpação ser igual a Deus, portanto esvaziou-se a si mesmo e tomou a forma humana, vindo a esta terra na condição de servo. A Bíblia diz, e João escreve, que ele veio para os seus, mas os seus não o receberam. Mas todos quantos o receberam e o recebem, deu-lhes o poder de serem chamados, eleitos como filhos de Deus. O apóstolo Paulo, instrutor, aquele que escreve a carta à igreja de Roma, aonde nós temos no capítulo 13, versículo 11, a referência para o despertamento em amor, para vencermos através da fé, rompermos com a religiosidade mascarada e falsificada que engana muitos. Mas a Bíblia diz que muitos são sepulcros caiados, que vivem apenas de aparência religiosa, mas não há vida dentro de si, não há presença. Mas Deus nesta noite, através da sua presença, está dizendo: aqui tem vida, aqui tem promessa, aqui tem sonhos, aqui tem perdão, aqui tem misericórdia, aqui tem reconciliação. Ele está próximo de ser preso para passar pelo Calvário, pelo martírio da cruz. A Bíblia diz que ele vai ao Monte das Oliveiras para orar na madrugada. Olhe para a pessoa que está ao seu lado e diga assim: quanto tempo faz que você não ora? E na madrugada, quanto tempo faz que você não se levanta mais? Diga: Deus vai começar a te despertar a partir de hoje. Jesus vem no monte da oração, e a Bíblia diz que ele volta para o templo, estava ali ensinando. A maioria das mensagens de Jesus eram ensinos, mas a Bíblia diz que tanto os fariseus quanto os escribas, quando o viam ensinar, diziam: este não ensina da maneira que nós conhecemos. E alguns de fora olham para eles assim: olha, esse não ensina como eles. Ele ensina como o quê? Tendo autoridade. E a Bíblia diz então que ele estava no templo ensinando, e de repente os fariseus e os escribas, essas duas etnias, os seus representantes, pegam uma mulher que estava em ato de adultério. Segundo a lei, deveria morrer de morte por apedrejamento, porque foi pega em ato de adultério. A Bíblia diz que eles trazem esta mulher até a presença de Jesus, e eles vão contrastar, eles vão exortar, vão chamar a atenção e testar o ministério de Jesus. E eles chegam para ele e dizem: olha, essa mulher foi pega em ato de adultério, e a lei manda dizer que deve morrer apedrejada. Nesse instante você conhece a história, que todos já estavam com as pedras nas... Porque é mais fácil apontar quem erra. É mais fácil apontar quem errou. A Bíblia diz então que Jesus os repreende. Você conhece a história. Jesus olha para cada um deles e diz assim: aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra. Se não é pelo Espírito, como aconteceu aqui nesta noite, nós não fazemos o que fazemos. Nós não exortamos, nós não repreendemos, nós não chamamos a atenção. Mas eles estavam querendo testar o ministério terreno de Jesus. E a Bíblia diz então que quando Jesus os repreende, os adverte, todos, um a um, lançam suas pedras ao chão e vão saindo. E a Bíblia diz que Jesus olha para aquela mulher e diz: mulher, onde estão os teus acusadores? Todos saíram, ninguém mais ficou. E Jesus olha para ela e diz assim: eu também não te condeno, porém vai, levante a mão e diga: vai, e não peques mais, para que não te suceda coisa pior, por causa da consequência do pecado. Deus perdoa todos os nossos pecados, mas a Bíblia diz que Deus ama o pecador, mas se aborrece do pecado. Ele não pode ter intimidade, relacionamento com o pecado.
Há uma canção muito linda que se tornou um best-seller no Brasil e até fora do Brasil, você conhece, que nos chama a atenção, e tem pessoas que louvam aquilo e tomam para a sua vida um calvinismo, uma interpretação à parte, a qual a canção nos traz. Você conhece, que diz assim, ó: o pecado não consegue esconder a marca de Jesus que existe em você. O que você fez ou deixou de fazer não mudou nisso. Deus escolheu você. Sua raridade não está naquilo que você possui ou que sabe fazer. Isso é mistério de Deus com você. Você é mistério que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não. Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor. Você é precioso, mais raro que o ouro puro de Ofir. Se você desistiu, Deus não vai desistir. Ele está aqui para te levantar. Se o mundo te fizer cair. Levanta a mão. Olha para a pessoa que está ao seu lado e diz assim: você é um espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não mudou. Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor. Você é precioso, mais raro que o ouro puro de Ofir. Se você Deus não vai desistir. Ele está aqui para te levantar. Se o mundo te fizer cair. Deus quer levantar alguém aqui. Deus quer levantar alguém. Só que há um erro gigantesco e grotesco nesta canção. Em forma de poesia a gente recebe, mas de forma literal há um erro gritante. Olhe para a pessoa que está ao seu lado e diga assim: que conversa é essa? Que o pecado não consegue esconder a marca de Jesus. Diga assim: está escrito que Jesus ama o pecador, mas se aborrece do pecado. A única coisa que afasta a presença de Deus de nós se chama pecado. Então, como que a gente louva e gosta do louvor e não medita às vezes na letra? Aqui me chama a atenção. Isso é calvinismo. Acha que uma vez salvo, sempre salvo. Se esquece da santificação. E a Bíblia diz que nós temos que seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. É óbvio que Deus olha para nós com olhar de misericórdia. Ele quer que nós olhemos para Ele como olhamos no espelho. A questão é que a Bíblia diz que ainda nós vemos como por espelho. Escreve Paulo na carta aos Coríntios. Mas chegará um dia que nós o veremos face a face como Ele é. Então Jesus repreende, perdoa a mulher, mas diz: vai e não peques mais, porque houve um arrependimento sincero diante da sua presença. Tem que haver arrependimento para que haja mudança de vida. Tem que haver arrependimento para que Deus mude a história. Tem que haver arrependimento para que a salvação venha sobre a nossa vida. Não é de qualquer maneira. Olha para o seu irmão e irmã, diga: não é de qualquer maneira. Diga: tem muita gente adorando a Deus, mas não serve a Deus.
não renuncia ao pecado, não santifica a vida. A Bíblia diz que a porta ainda é estreita, e estreito ainda é o caminho que leva à salvação, e não são muitos, são poucos os que entram e entrarão por eles. Quantos têm esta esperança? Levante a sua mão e exalte ao Senhor. Jesus vai provar a sua messianidade, porque a palavra eu sou no judaísmo é somente para Deus. Eu sou ainda em letra maiúscula. Se você chegar e perguntar para uma pessoa judaizante o seu nome, não sei o nome, José, pergunta, o senhor é o José? Ele não fala eu sou José, ele fala José, porque eu sou é somente para Deus. Jesus vai mostrar a sua messianidade. Ele vai provar que ele era o verbo encarnado, que deixou a sua glória, o verbo que falava no Antigo Testamento e se fez carne e habitou entre nós. Jesus vai romper com toda a couraça, todo o paradigma, toda a cegueira, todo o sono da lei, a qual muitos estavam apoiados. Jesus vai mostrar a sua messianidade e vai dizer, olha, eu sou. Aleluia, aleluia, glória a Deus. E o Pai está em mim. Eu faço aquilo que lhe agrada. É por isso que o Pai está em mim. É por isso que eu sou. Só que quando Jesus vai provar a sua messianidade, a Bíblia diz que muitos dos judeus então creram nele. E aqueles que creram nele, ele traz outra advertência dizendo, mas se vós agora, a partir de agora, que já creem em meu nome, se vós permanecerdes em mim e nas minhas palavras, verdadeiramente sereis meus discípulos. A dificuldade não é começar bem, é se manter e terminar bem na presença e com a presença de Deus. Quantos começaram bem na caminhada, mas de repente, no período intermediário, no decorrer dos anos, as dificuldades vieram, as lutas, as provas, o desânimo, a frieza, a carnalidade, e deixaram de seguir e servir ao Senhor. Deixaram que a carne se tornasse mais forte. Deixa eu te falar, entre espírito, alma e corpo, fortalece aquele que você alimenta mais. Se você alimenta mais a sua carne, ela terá mais força diariamente para vencer a alma e o espírito. Mas se você alimenta somente a sua alma, a alma racionaliza as coisas, a alma entra em conflito. Por isso o salmista escreveu dizendo, por que estás abatido a minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Quando você deixa de alimentar o espírito, você deixa de ter relacionamento, intimidade com Deus e ouvir a sua voz. É por isso que Paulo fala, quando a gente vai orar, ele não manda santificar o corpo, a alma, o espírito. Ele fala de forma diferente. Ele começa dizendo, em oração, primeiro você santifica o espírito, depois você santifica a alma, e aí você vai santificar o teu corpo. Porque o espírito também peca, porque o espírito tem consciência. Pastor, como que o espírito peca? Quando a soberba vem, a arrogância, a prepotência vem, a confiança maior em si, no seu eu, no seu ego, no seu intelecto, e a pessoa deixa de seguir e servir ao Senhor. E a Bíblia diz então que quando isso acontece, o pecado chega. E quando o pecado chega, a presença de Deus se afasta. É por isso que a gente precisa diariamente nos santificar em espírito. Quantos vieram adorar a Deus em espírito? Quantos precisam de uma consciência espiritual mais viva? Deus quer despertar o espírito de alguém aqui nesta noite. A sua alma está racionalizando, a tua alma está dizendo por que tudo isso, e Deus está dizendo é porque há o espírito, e aonde há o espírito há liberdade. Porque as coisas da alma e da carne para o espírito lhe parecem loucura. Parece loucura para muitas pessoas o que foi falado aqui nesta noite.
Mas olhe para a pessoa que está ao seu lado e diga assim: mas é o Espírito. E quando o Espírito fala, melhor é darmos ouvidos ou obedecermos para não pagarmos preço. Eu sinto o Espírito despertando pessoas aqui nesta noite. Eu sinto Deus acordando pessoas que estavam no sono, já não sentiam mais a presença, a glória, a unção e a autoridade. Levanta a tua mão, porque Ele quer quebrar este paradigma aqui nesta noite, aonde é o Espírito, a liberdade, a liberdade, a liberdade. Mas se você santifica o Espírito e não santifica a alma, é problema. Porque a alma racionaliza. Os romanos adotaram uma frase em latim, que é dita até os dias de hoje. Eu estava pregando uma convenção em Curitiba uns dias atrás e mencionava essa frase. Ela está escrita em um estádio de futebol próximo da rodoviária em Curitiba até os dias de hoje, em latim. Está escrito assim: mens sana in corpore sano. Sabe o que quer dizer? Mente sã, alma sã, corpo sã. Olhe para a pessoa que está ao seu lado e diga assim: a mente pode estar sã, pensando que vai sarar o corpo, mas se o espírito estiver doente, como é que fica? Por isso que a humanidade está despertando. Veja, Deus precisa usar a ciência e a estatística para dizer que nunca houve uma carência espiritual tão grande na humanidade como na virada deste século, a ponto de já ter pós-graduação em inteligência espiritual. Mas só inteligente espiritual quem conhece o Espírito. Não é uma formação terrena que vai fazer você se tornar inteligente. É a presença, é a revelação, é a unção de Deus. Mente sã, psique sã, alma sã, pneuma sã. Quantas pessoas que a sua mente divaga, pessoas que estão aqui nesta noite, mas a sua mente já está fora daqui, já está querendo sair da presença. Deus está dizendo: eu quero sacrifício completo nesta noite, eu quero santificação completa. Santifica a tua alma. Diga: Deus, tira esses pensamentos, esses desejos, esta concupiscência da minha mente. Me santifica, me purifica. É por isso que a Bíblia diz que nós temos que vencer. Levante a sua mão e diga: vencer a concupiscência. Diga: concupiscência quer dizer desejo desenfreado, muitas vezes não contido. Diga: eu preciso vencer a concupiscência dos meus olhos, a cobiça dos meus olhos, o desejo dos meus olhos. Diga: eu preciso vencer a concupiscência da minha carne, os desejos pecaminosos da minha carne. Eu sinto Deus santificando o corpo aqui nesta noite, santificando a alma. Eu sinto Deus. E eu preciso vencer. Levanta a mão e diga assim: toda a soberba da minha vida. Diga: porque a soberba me afasta de Deus. E está escrito que Deus vai abater todo soberbo e levantar todos os humilhados. Eu sinto Deus nivelando a igreja nesta noite. Eu sinto Deus santificando a igreja. Eu sinto Deus purificando a igreja. Levante a tua mão, porque Ele quer purificar olhos, quer purificar mentes, quer purificar corações. Receba do fogo
fogo que purifica, santifica pelo poder da palavra nesta noite. Se o Espírito não vence a alma vai pender para o pecado na carne. Levante a sua mão e diga: purifica a minha carne nesta noite. Purifica os meus ossos nesta noite, Senhor. Purifica o meu coração físico nesta noite, os membros do meu corpo. Eu sinto Deus curando pessoas aqui através do arrependimento. Eu sinto pelo Espírito Santo. Você está se arrependendo, Ele está dizendo: eu curo, eu curo, eu curo. Tem milagre aqui nesta noite acontecendo. Tem gente que vai testemunhar deste milagre no corpo. Aí Jesus vai cobrar a permanência. Salomão escreveu que o fim é melhor do que o fim é melhor do que porque o fim do noivado, que não é para dar casamento, é um livramento. Então o fim é melhor do que Jesus vai dizer: ó, você precisa permanecer. Você precisa ir até o fim. Por isso está escrito em Apocalipse: aquele e aquela que perseverar até o fim. E o fim está próximo. Jesus está voltando. As trombetas estão prestes a tocar. Não é tempo de brincadeira. Não é tempo mais de viver cocheando em dois pensamentos, andando em dois caminhos. É tempo de definição. É tempo de santidade. É tempo de pureza. Aí Jesus vai ensinar o tema da mensagem que eu quero brevemente falar e já terminar. Jesus vai ensinar, levante a mão e diga comigo assim: o que é a verdade. Jesus vai falar para uma população onde havia o pensamento grego permeado no meio deles. Por 400 e poucos anos o Senhor fica em silêncio para enviar o seu Filho. É neste período que os grandes pensadores, como Sócrates, como Platão, como Aristóteles, surgem. E para a filosofia, a verdade é relativa. Levante a mão e diga assim: a verdade para a filosofia é relativa. É por isso que Jesus, quando vai falar, você vê que ele usa duas vezes a expressão. Tem Bíblias que está escrito em verdade, em verdade. Tem outros que está escrito na verdade vos digo. Porque a primeira verdade para muitos era duvidosa. A primeira verdade para muitos era relativa. Porque para os gregos há 5 tipos de verdade. Eu falei rapidamente ontem isso aqui. A primeira verdade para os gregos é chamada de verdade por correspondência. É quando a pessoa recebe a informação e repassa. E às vezes é um fake news. Quer ver no tempo de política, fake news para todos os lados. Inverdade, tudo que é contrário. Fake news para todos os lados. Por quê? Porque entre a verdade e a mentira, a linha é muito fina, muito tênue. E é por isso que Jesus, quando iria falar a respeito da verdade, por vezes nos evangelhos ele dizia: em verdade, na verdade, eu repito, vos digo. A segunda verdade é por iluminação. Para os gregos, receber iluminação dos seus deuses. Para nós, a verdade por iluminação só pode vir através do Espírito Santo. A verdade por aclamação, quando alguém aclama algo como verdade. Para eles, então, se alguém aclamou, pode ser o quê? Algo que verdadeiramente não é verdadeiro. Mas escreveu Sócrates dizendo certa feita: o que é verdade, aquilo que não é oculto, é explícito. Então nós temos que credenciar como verdade. Mas até mesmo a mentira, quando ela é categoricamente mentira, não deixa de ser uma verdade.
verdade por regra. Alguns então obedeciam a regra, por quê? Porque era regra, então logo era verdade de alguém que interpretou e colocou como regra. E outros utilizavam a verdade por utilidade. Agora nós temos um dos pais do capitalismo chamado Emile Durkheim, que é conhecido como o pai da utilidade. Então se algo é útil, logo é verdadeiro. O problema é que Jesus vai contrastar isso. E olha que interessante, neste tempo havia o pensamento romano. Levanta a mão e diga assim: o pensamento romano. Diga a ideologia romana. As palavras em latim romano. Diga aí a palavra para a verdade em latim é veritas. Diga veritas. Sabe o que representa veritas? É falar de algo do passado que já aconteceu. Então para eles veritas é contar o quê? Um testemunho daquilo que já aconteceu. Então se você traz veritas para a igreja, você conta o teu testemunho daquilo que Deus fez, e é verdadeiro. Você está falando de algo que já aconteceu. Só que para os gregos a palavra é aletheia, que significa pegar aquilo que já aconteceu e balizar com o presente, colocar na balança criteriosamente para ver se verdadeiramente não houve um engano na minha interpretação do passado. Só que a palavra hebraica para a verdade nos chama a atenção. Levante a sua mão e diga assim: a palavra verdade em hebraico está ligado à fé. Diga aí a palavra emuná. Deus está dizendo: a minha fé é verdadeira, a minha presença é verdadeira, o meu povo é verdadeiro, não é relativo, não. O meu povo não pode cochear em dois pensamentos. Aquilo que através da fé recebeu deve testemunhar, aquilo que através da fé está recebendo deve falar, deve proclamar esta verdade. Só que para o mundo secular, para a mídia, não sei se você sabe, depois de Deus, o maior poder na terra está com a mídia. A mídia tem poder de convencimento, de levantar alguém e derrubar alguém. Para o mundo há 3 tipos de verdade. Quantos tipos? A primeira verdade é chamada verdade do mundo. Diga verdade do mundo. Diga o que o mundo fala, o que o mundo expressa, o que o mundo nos coloca como verdade. E muitas vezes, como aconteceu no período dos sofistas, dos professores, que eram eloquentes, que eram retóricos, eles inventavam histórias mentiras e iam passando para as pessoas de forma teatral muitas vezes. Então a verdade do mundo é um engano. Por quê? Porque o mundo prega modismos, o mundo prega peças, o mundo prega hoje que fazer é inverter os valores. Você está fazendo certo. A ponto nesta semana, uma pessoa da mídia, você conhece, foi considerada até como rainha de meio secular das crianças. Chega a ponto de, por falta de temor, dizer que a Bíblia precisava ser reescrita. Deus Jesus, era mais cheio. Sabe o que isso quer dizer? Verdade do mundo. O mundo não quer acreditar em Jesus. O mundo não quer aceitar Jesus. O mundo quer inverter os valores e está explícito cada dia mais esse tipo de coisa. E sabe qual que é a problemática? Que muitos têm acreditado na verdade do mundo. Muitos têm se deixado levar pelos modismos do mundo. E quando a ficha cai, o ditado popular, quando a pessoa cai em si, ela vê quanto tempo ela foi enganada. Eu conheço pessoas, nós vemos aqui alguns artistas que estão aceitando Jesus. Alguns estão permanecendo, outros não. Mas um falou esses dias, um grande cantor, juntamente com o seu irmão, seus pais já são evangélicos. O seu irmão, por certa feita, foi tirado uma orelha dele. E ele diz a eu, com 50 anos agora, quando caiu a minha ficha e estou estudando a verdade, a palavra de Deus, vem um remorso dentro da minha alma, dizendo: quanto tempo perdido e enganado pelo mundo. O problema é que tem a
verdade da mente? Levanta a mão e diga a verdade da mente, que está ligada ao coração. E a Bíblia diz que o coração do homem é enganoso. E por que você dá crédito ao teu coração e não dá crédito à palavra? Por que você dá crédito à verdade? Alguns neurocientistas chegam a dizer que a nossa mente simula resultado de coisas na nossa alma, na nossa psique, de coisas que jamais irão acontecer. São simulações, inverdades, mentiras, que nós nos enganamos a nossa mente, o nosso coração por vezes. Por isso que está escrito, e a palavra não muda, que o coração do homem e da mulher é enganoso. Ele só pode viver a verdade se estiver balizado na verdade. E a Bíblia fala de uma verdade imutável. Levante a mão, diga imutável. Diga uma verdade verdadeira, uma verdade plena, uma verdade exuberante, uma verdade de sacrifício, uma verdade de amor, uma verdade de misericórdia, uma verdade de compaixão. Aí Jesus vem diante dos religiosos e diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. E é por isso que Jesus vai dizer para aqueles que queriam permanecer: vós conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se coloca de pé. Meu Deus, aleluia. Deus está acordando pessoas para a verdade. Quantos nessa noite não querem mais que o seu coração, a sua mente os engane? Quantos não querem mais que a sua carne triunfe sobre o Espírito? Levante a sua mão. Então, se possível, sai do seu lugar. Vem para frente, você que pode. Vem diante do altar. A Bíblia diz que a chama arderá continuamente sobre o altar, e não se